Aos Estados Unidos porque 11 senadores democratas enviaram uma carta hoje ao presidente Donald Trump e pediram que ele reconsidere o tarifaço ao Brasil. O grupo afirma que a taxação é um grave abuso de poder. Mariana Jangiacomo, era essa a estratégia principal dos senadores brasileiros: conversar com os democratas para que convençam Donald Trump. Agora, é muito limitado o poder dos democratas sobre um presidente republicano. É muito limitado e, além disso, os democratas passam por um momento complicado, aqui nos Estados Unidos. É um partido que está em crise, que está tentando ainda, está fazendo ali a análise, da perda do ano passado, das eleições, está tentando se reorganizar, entender quais são as lideranças. Então é um partido que está num momento difícil para cuidar das próprias questões internas, ainda mais para ajudar em assuntos como esse do Brasil. Mas a gente teve, então, essa manifestação de 11 democratas, são senadores democratas do Comitê de Relações Internacionais do Senado, e eles escrevem então uma carta ali de 2 páginas que mandaram para Donald Trump, dizendo o seguinte: que o Brasil e os Estados Unidos têm sim questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas, mas a ameaça tarifária do governo Trump claramente não se dirige a isso. Essa carta continua com os senadores acrescentando que os Estados Unidos importam mais do que exportam para o Brasil, ou seja, os Estados Unidos não têm um déficit com o Brasil, muito pelo contrário. A última vez que o país registrou um déficit com o Brasil foi em 2007, e os senadores continuam dizendo, abre aspas, como foi falado explicitamente na carta, as tarifas de 50% e a ordem para a investigação das práticas comerciais do Brasil têm como objetivo primário forçar o sistema judiciário independente do Brasil a parar o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os senadores dizem que interferir na soberania de outro país, do sistema legal de outro país, criaria um precedente perigoso, provocaria uma guerra comercial desnecessária e colocaria cidadãos americanos e empresas no risco de represália. Aí os senadores escrevem também que o senhor Bolsonaro é um brasileiro sendo processado nas cortes brasileiras por ações que aconteceram na jurisdição brasileira, na jurisdição das cortes, dos tribunais. Ele é acusado de trabalhar para prejudicar os resultados de uma eleição democrática no Brasil e de tramar um golpe de Estado, é o que dizem os senadores democratas nessa carta enviada a Donald Trump. Eles seguem dizendo o seguinte, abre aspas, usar todo o peso da economia americana para interferir nesses procedimentos em nome de um amigo é um grave abuso de poder, mina a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode prejudicar os nossos interesses mais amplos na região, fecha aspas. Aí a carta segue falando sobre os possíveis impactos das tarifas de 50% para as famílias americanas, já que os Estados Unidos importam produtos do Brasil. Os senadores dizem aqui que o comércio entre os Estados Unidos e o Brasil sustenta quase 130 mil empregos nos Estados Unidos, que agora estão em risco devido às ameaças de tarifas elevadas. E aí eles terminam então depois de fazer todos esses pontos, dizendo que essas tarifas só vão fortalecer ainda mais a presença da China na América Latina, dizendo que os objetivos primordiais dos Estados Unidos na América Latina devem ser o fortalecimento de relações econômicas mutuamente benéficas, a promoção de eleições democráticas livres e justas e o combate à influência da China. Os senadores terminam, abre aspas, dizendo: instamos vocês a reconsiderarem suas ações e priorizarem os interesses econômicos dos americanos que desejam previsibilidade e não mais uma guerra comercial, fecha aspas. Então essa carta que traz alguns pontos principais. O primeiro é dizer que o objetivo principal de Trump com essas tarifas não é abordar a questão comercial, já que os Estados Unidos não têm ali uma relação deficitária com o Brasil na balança comercial, mas sim tentar interferir no sistema judicial brasileiro. Os senadores democratas dizem então que isso criaria um precedente perigoso para os Estados Unidos, um governo tentar usar toda a influência e a força dos Estados Unidos para interferir em assuntos legais de outro país, e falam também sobre os problemas, os impactos que essas tarifas causariam na economia americana para as famílias americanas, e mais também como isso iria contra a estratégia dos Estados Unidos de tentar combater a influência chinesa em outras partes do mundo. Uribe e Tainá.